Depois de uma longa jornada ao total de 10 vídeos, a gente vai pensar agora no como que a gente vai finalizar a nossa série. Você já sabe o que é renda fixa, já sabe o que é renda variável, já sabe o que é uma small cap, você já sabe termos como LDB, LCI, LCA, você já sabe informações relacionadas ao que significa uma renda variável nas divisões que a gente tem, né? Que é fundos imobiliários e ações. Você já está introduzido nos investimentos com os conhecimentos necessários para você poder dizer que é um iniciante. Sendo assim, vamos na prática, né? Como que a gente vai analisar a nossa carteira? Como que eu vou escolher meus ativos? Como que eu vou fazer a compra deles? O que significa balanceamento de carteira? É aí que a gente finaliza. A gente vai finalizar com isso, você vai entender e aprender o que significa o balanceamento e o rebalanceamento de uma carteira de investimentos. Então, simbora nós que hoje o vídeo tá top. Chegamos finalmente no último vídeo da série, né? É a vida. Tudo que é bom dura pouco. Você já se considera agora um iniciante, vai finalizar os estudos e as coisas necessárias para poder você começar de fato. Depois dessa série de 10 vídeos, você, teoricamente, se tiver aprendido tudo certinho, se tiver estudado direitinho, você vai poder investir. E aí eu vou mostrar para você a minha carteira de investimento. Não é nenhuma carteira milionária não, ainda, mas estamos começando juntos. Se alguém for começar junto comigo, você vai poder acompanhar o progresso, né, da escadinha de crescimento aqui dos meus investimentos e possivelmente os seus, certo? Lembrando que eu não estou indicando para você comprar nenhum ativo desses que eu vou mostrar. Porém, vamos usar como métodos didáticos para você aprender o que fazer, né? E você vai ter como um parâmetro aqui de base a minha carteira para você analisar, né? Já que é uma carteira pública. E vamos pensar no seguinte, meu povo. Antes de qualquer coisa, né? Se você gostou dessa série, fazer diferente, né? Que normalmente eu faço no final do vídeo, vou fazer no começo. Se você gostou dessa série, já deixe aí logo o seu like, né? Não vai custar nada para você. Curta, compartilhe, salve na sua playlist para você. Não vou investir agora não, mas eu vou deixar salvo aqui a playlist do Facó aqui. Vai dar certo isso aqui. Quando eu começar, eu assisto todos os vídeos de novo. E assim vai. E eu vou fazer todo mês os meus aportes mensais. Você já sabe o que é aporte, né? É o que eu vou colocar de dinheiro. Vamos fazer os aportes mensais e a gente vai poder fazer o acompanhamento dessa carteira ao longo dos anos, né? Se Deus quiser, eu pretendo fazer vídeo até o dia que eu me aposentar com essa carteira aqui de investimentos. E você vai comigo, né? É para isso que eu faço. Por onde que a gente começa? A primeira coisa que você tem que entender quanto à importância do que é um balanceamento de carteira é porque você vai fazer o acompanhamento dos seus investimentos. Não adianta você, por exemplo, se você pegou um perfil moderado, você vai investir só em renda fixa, vai colocar lá na Selic, você não precisa acompanhar nada. Eu sou muito ocupado, eu quero juntar, não tô com tempo de ficar analisando os ativos da Bolsa de Valores, o que sobe, o que desce, o que valoriza, o que desvaloriza. Eu quero só juntar um dinheirinho e ganhar um pouquinho em cima disso a longo prazo. Tesouro Selic é o suficiente para você. Agora, se você... Não, eu quero botar a mão na massa, eu quero... É que nem um jogo de RPG. Ou então eu quero fazer o meu dinheiro crescer com os meus próprios esforços. Aí a renda variável vai lhe servir mais. E se a renda variável vai lhe servir mais, você estando ciente que os seus rendimentos podem valorizar ou desvalorizar, o ideal é que você acompanhe para você evitar correr riscos desnecessários. Se uma empresa está valorizando muito, passou do limite que a gente imagina, está na hora de vender, botar um degrauzinho a mais, pegar esse lucro, investir em outras coisas. Se a empresa está em queda, vamos diminuir o nosso preço médio. É uma das coisas que eu vou falar sobre hoje sobre isso, né? Preço médio, o que significa isso? E aí a gente vai balancear a nossa carteira. A gente vai deixar ela com a porcentagem que a gente vai definir antes.
Primeira coisa que você tem que fazer na sua carteira é definir a porcentagem, certo? Vou dar o meu exemplo. Todo o vídeo hoje eu vou dar o meu exemplo da minha carteira e já eu mostro minha carteira para vocês e vou explicando o resto nos meus ativos. Quando eu iniciei, eu comecei só com renda fixa. Então, 100% da minha carteira, né, dos meus investimentos, estava em renda fixa. Então, eu botei lá 100% do meu R$100, R$200, R$500. No mês seguinte, eu acrescentei fundos imobiliários. Então, eu já imaginei, vai ser 20% aqui da minha renda fixa, 80% de fundos imobiliários. No mês seguinte, eu acrescentei ações. Então, eu já vou dividir. Você pega esses 100 e vai separando. Não, eu quero aqui 40% ações, 40% fundos imobiliários, 20% renda fixa. Vou acrescentar mais um investimento, mais um ativo. E aí eu vou ajustando essa porcentagem. Eu quero criptomoedas. Inclusive, o próximo aporte que eu fizer, né, no próximo mês, como estamos no final do ano, tem muitas contas, o aporte vai ser pequenininho. Porém, você precisa ter a consistência, né? A fidelidade de colocar todo mês. Então, mesmo pouquinho é válido. E aí você vai vendo, né, ao longo desses anos que estamos a encarar pela frente, que mesmo com meses colocando pouquinho, outros meses colocando mais, você ter a consistência de ficar colocando mensalmente é o que vai fazer a diferença, né? Então, mês que vem eu pretendo comprar criptomoedas. Então, a gente vai lá reajustar a criptomoeda e a gente vai analisando essas porcentagens de acordo com o que a gente for colocando e reajustando, certo? Mas comece com esse raciocínio base. Por que a gente deve acompanhar os investimentos? Primeira coisa, mudança de mercado, né? Se você está acompanhando ali mensalmente, você precisa ter a consistência do aporte. Se você já tem a consistência do aporte, a quantidade de dinheiro que você vai colocar, você acompanhar mensalmente as empresas que você está investindo vai fazer você analisar. Não, agora está em alta, não é o momento bom de comprar. Agora está em baixa, é o momento certo de comprar. E aí você vai fazendo esse processo. Não precisa você tacar dinheiro todo dia não, nem semanalmente não. Uma vez no mês, certo? Separa o dinheirinho ali que você está recebendo do seu salário e imagina que é uma conta. Não, você paga lá a conta de água, é tanto, você já tira logo. Conta de luz, é tanto. Aluguel, já tira tanto. Eu tô analisando os investimentos como se fosse uma conta. Essa conta desse mês aqui é R$100, a conta do mês que vem é 200, essa conta em tal mês é 500, e assim vai. A gente analisa como uma conta, porque aí você não fica naquela pira. Você tem que pensar que você está investindo e que esse dinheiro não volta. Que é para você não ficar na doida quando a empresa desvalorizar. Tem gente que não consegue ter a constância do investimento justamente por isso. Porque fica pensando exatamente nisso. Eu comprei a empresa, uma ação a R$100. Vixe, a bolsa de valores desceu. Agora ela está valendo só 80. Vou perder dinheiro, vou vender. Aí vende a 80, ou seja, perdeu 20. Né? Comprou a 100... A empresa caiu, perdeu 20. Aí passou um tempinho, a empresa agora voltou a 100. Passou mais um tempinho, a empresa voltou a 110. Ultrapassou. Aí a pessoa vai lá e compra a 110. Ou seja, você está fazendo um processo aí de perca de capital absurda, né? Claro que se você não tivesse vendido, você teria comprado a 100, ela desceu para 80, depois subiu para 110. Se vendesse a 110, você ia ter um lucro de R$10. Por isso que é importante você não ficar no modo emocionado. Investimento não é para pessoa ansiosa. Se você é ansioso, aprenda a controlar a sua ansiedade. Porque aí, se você comprou a 100, ela passou por 80, 100, 110, se você não tiver vendido nem nada, você nem ganhou, nem perdeu dinheiro. Você comprou a 100, tá lá. Seu patrimônio aumentou, valorizou, show de bola. Porém, é a longo prazo, né? Os nossos investimentos são a longo prazo. O objetivo geral aqui é o quê? Conseguir uma renda mensal, como se fosse uma aposentadoria. Se você já tem, depois dos 30... provavelmente você só vai se aposentar lá por 60 anos. Com a ideia de que o INSS vai quebrar a qualquer momento, é melhor você tomar conta e posse da sua aposentadoria do que esperar o governo quebrar ou não, e se quebrar, quando quebrar, você fica sem nada, tendo contribuído anos e anos, né? Então, é melhor você ter a responsabilidade de cuidar do seu próprio dinheiro, né? Educação financeira, coisa que infelizmente não tem nas escolas e a gente tem que estudar por conta própria. Além de mudança do mercado, né, o balanceamento da carteira, né, a importância de você acompanhar os seus investimentos, é porque você vai ter uma melhor tomada de decisão. Se você vê que a empresa está
valorizando ou desvalorizando, isso vai gerar em você a decisão, se é o momento certo de compra, se é o momento certo de venda, o que você deve fazer. Ah, tá tudo em alta, não é o momento de comprar nada, então taca na renda fixa. E aí a gente tem essas duas vertentes que a gente pode... Renda variável está com oportunidade, eu vou lá e compro. Renda variável não está em oportunidade, eu vou guardar. Porque em algum momento a renda variável vai ficar em oportunidade. Aí o que eu faço? Tiro da renda fixa, jogo na renda variável. E é isso aí que vai fazer o movimento aqui, ó, de variação dos investimentos, certo? É simples, você vai ver como é simples. É só você perder o medo. Começa com um pouquinho de dinheiro. Bota ali R$30, R$50 por mês. Tem ações e fundos imobiliários na base 10. Quando você vai ver como que funciona o processo e o seu dinheiro rendendo, mesmo que centavos, você consegue liberar a sua mente para pensar assim, rapaz, se eu colocar 1.000, o que acontece? Esses centavos vão se transformar em reais. Se eu colocar centenas de milhares de reais, esses reais vão se transformar em 100, 200, 300 reais. E aí esse é o nosso objetivo. Show de bola. O que é o balanceamento da carteira? Balanceamento é justamente isso. É depois que você define a sua porcentagem que vai ficar na sua carteira de investimentos, se você vê que algo está em oportunidade, você vai comprar. Porém, vamos supor aqui que seja 50-50, certo? 50% em renda variável, 50% em renda fixa. E desses 50% em renda variável, vamos supor que você separou 25% para ações e 25% para fundos imobiliários, certo? Metade da metade. Em algum momento, fundos imobiliários teve muita oportunidade, você comprou bastante dele. E quando você vai olhar na sua carteira, não está lá 25%, está em 30%. Ou seja, passou 5% ali do que você tinha planejado. A minha carteira, ela desbalanceou. O balanceamento é isso. Não, deixa eu ver, nesse mês agora, já que eu tenho um pouco a mais em fundos imobiliários, eu vou investir um pouquinho a mais aqui em ações, um pouquinho menos em fundos imobiliários e um pouquinho mais aqui na renda fixa. E é isso. Eu estou rebalanceando algo, certo? E o desbalanceamento da carteira é importante, porque é quando você vai aproveitar as oportunidades. Lembra, já que é variável, nem tudo vai estar em oportunidade. Vai ter hora que a renda variável vai estar melhor e a renda fixa não. E vice-versa, né? E assim a gente vai aproveitando. Bora pro computador, né? Vamos ver, e aí ao longo do que a gente for falando, eu vou lhe explicando melhor. Aqui você tá vendo a minha carteira de investimentos. Certo? Eu vou explicar cada abazinha desse site, que o nome é Investidor 10. Inclusive, eu vou fazer um vídeo depois só sobre esse site. Porque, teoricamente, se você for me acompanhar e se você for fazer os seus investimentos, provavelmente você vai querer usar o mesmo site, né? É um site top, é um dos mais confiáveis, tem informações, tem cursos básicos, certo? Então é um site muito bom para você fazer o acompanhamento. Porque suponha, você vai investir numa corretora, lá no Nubank, por exemplo. Aí você vai comprar o Tesouro Direto, vai comprar ações, são abas diferentes. Não tem como você olhar em cada uma dessas abinhas, quanto que rende. Aqui, não. Aqui quando você começar a colocar seus ativos, você consegue ver tudo em um lugar só. E isso é que é legal, né? Você vai conseguir ver aqui, ó, esse gráfico, certo? O gráfico de barras, o gráfico de setores, e aqui eu vou ter as minhas porcentagens, tá bom? O nome aqui da minha carteira aqui eu botei, ó, inclusive ao longo das conquistas, quando forem sendo conseguidas, né? Quando forem sendo alcançadas, eu vou mudando esse nome aqui. O meu primeiro objetivo são metas pequenas, pra gente chegar e ter o prazer ali, né, de ter conseguido a meta. É o quê? 10 mil investido. A ideia é essa. Vamos fazer um processo aqui pequeno, devagarzinho. Se o seu aporte é menor, taca primeiro, eu quero os meus primeiros R$1.000 investidos. Depois, R$5.000 investidos. R$10.000 são conquistas que você... Só para quem entende, né, que quão é importante você ter o sentimento de que conseguiu fazer algo, que você conseguiu concluir um pensamento que você teve. Então, bote metas alcançáveis. Não vá atacar logo aqui, meu objetivo é ter R$1 milhão. O objetivo é esse? É. Porém, até 1 milhão, você fica cansado e desiste. Você perde o foco, né? Então, metas pequenas para você conseguir. Chegou na meta, dobra a meta, né? E assim vai. Então, ó, aqui, bem aqui, você tá vendo que eu tenho o
tanto que eu investi até agora. O tanto de dinheiro que eu coloquei de verdade. Eu botei R$ 1.418. Foi tudo de uma vez? Não. Ao todo, foram em 3 meses que eu comecei a colocar, certo? Quando eu comecei a estudar de fato, e em algum momento eu criei coragem, do mesmo jeitinho que a maioria de quem assiste ou de quem pensa sobre bolsa de valores faz. Estuda, entende mais ou menos, mas não bota para frente. Não tem coragem de investir. Então comece com valores pequenos que a coragem vem. E aí o processo se torna prazeroso, né? Imagina como é bom um vício desse, né? Um vício de guardar dinheiro. Porque no final das contas a gente tá gastando? Tá. Mas é só vender tudo que eu pego tudo de volta. Então, se você estudar de maneira inteligente na hora de vender, não quero mais investir, eu vou juntar só para comprar um carro, vou juntar para comprar uma casa. Você vai juntar, vai mexer ali com as suas próprias mãos e aí você vai ver, vai ganhar ali uma coisinha em cima, né? Então vamos aqui, ó. Eu já investi 1.418 e se eu vendesse agora tudo, quanto que eu ia ter? 1.462. Eu tive um aumento aqui de 3%. Bem aqui, ó, você tá vendo, ó, a minha variação, né, de quanto que aumentou foi de mais 3,10%. E a minha rentabilidade está em 3,89%, ou seja, mensalmente 3% vai aumentar aí desse valor. Proventos, quanto que eu já ganhei nesses 3 meses? Lembrando que nesses 3 meses, o primeiro mês eu compro, né? Comprei aqui quanto? Em setembro. Botei, tá aqui, ó. Tá pra você ver. Eu botei um valor aplicado de R$510, o patrimônio subiu R$3 e o ganho de capital foi R$3,21, que foi da valorização dos meus ativos. Porém, nesse mês aqui, eu ganhei R$4,08, certo? Dá pra ver aqui em proventos. Vamos ver aqui nos últimos... Deixa eu ver aqui. Tá aqui, ó. No mês 10, eu comprei no mês 9 e eu recebi no mês 10. É como se fosse um aluguel. Você aluga ali uma casa, no mês seguinte você recebe o primeiro aluguel, né? Fundos imobiliários são isso, é um aluguel. Então, os fundos imobiliários, eles pagam toda vez. Já as ações, não. Então, eu não recebi nada de ações ainda. Porém, dos fundos imobiliários, sim. Então, dos fundos imobiliários, eu já recebi no primeiro mês R$4,08. No mês 11, mês de setembro, eu recebi R$7,13. Daqui para cá já aumentou. Então, nesse mês, eu também fiz os meus investimentos. Então, mês que vem, em dezembro, eu vou receber um pouquinho mais do que R$7,13. E essa escadinha vai aumentando, certo? Voltando aqui pro resumo. Beleza, então, ó, a gente está vendo aqui mensalmente o quanto que eu estou investindo e como que funciona. Os ativos da carteira, essa porcentagem aqui, ó, é quanto que eu tenho atualmente. Então, eu tenho 52% em fundos imobiliários, 28% em ações, 11% aqui, né, aproximadamente, em renda fixa, 7% em tesouro direto. Meu objetivo aqui é o quê? Vamos ver aqui se eu consigo mostrar para vocês as porcentagens. Eu já predefini a minha porcentagem aqui, ó. Eu quero, atualmente, com esses ativos que eu tenho, eu quero 40% em ações, 40% em fundos imobiliários, 10% em tesouro direto, que é renda fixa, e 10% na renda fixa aqui, que no caso é a minha caixinha do Nubank, né? Que é o quanto que eu vou guardar ali como reserva de oportunidades. Então tá na porcentagem aqui, ó, 40, 40, 20. No mês que vem, eu quero acrescentar criptomoedas. Então o que é que eu faço? Eu boto aqui, ó, adicionar ativo, coloco lá o nome, criptomoedas, e vou diminuir aqui, porque o objetivo é a gente chegar nos 100%, né? É ter 100% da carteira, não tem como eu passar de 100%, não. Então, eu vou tirar 5% aqui da renda fixa e vou colocar lá, né, nas criptomoedas. Simples assim. Vou acrescentar uma ação do exterior. Aí eu vou lá e diminuo um pouquinho aqui das ações, um pouquinho dos fundos imobiliários, eu vou ajustando a minha porcentagem. E essa porcentagem aqui é o que vai ficar na minha carteira lá quando a gente tiver nesse resumo aqui, ó. Vamos supor, eu vou fechar aqui para você ver, ó. Em ações, eu tenho um total aqui de R$452. Tá vendo como é interessante, ó? Tudo em um canto só. Cada vez que você compra, você vem aqui no site do Investidor 10, cadastra, e aí tem tudo certinho, quanto que é o valor que está no mercado no momento, e ele vai fazendo esse acompanhamento para você, e você consegue acessar, tanto pelo computador quanto pelo celular.
né? Então, ó, eu já tenho um total aqui de R$ 422 em ações, no total de 8 ativos. Em fundos imobiliários também tenho 8 ativos, já tenho 764. Tesouro Direto, 105, renda fixa, 169. Beleza, todos aqui teve uma valorização. Tem momentos que essas setinhas aqui não vai estar tão bonitinhas assim não. Porém, você pense bastante com calma. Não se desespere. Controle a sua ansiedade nas quedas, certo? Então, ó, dos 40%, ações tem 29. Dos 40%, os fundos imobiliários têm 52. Ou seja, a minha carteira está desbalanceada. Por quê? Porque teve oportunidades em fundos imobiliários que eu quis aproveitar. Então, agora, ao longo dos meses, se não tiver tanta oportunidade, eu vou continuar botando nos fundos imobiliários, mesmo que desbalanceie. Só que, em alguns momentos, eu vou colocar mais em ações do que em fundos imobiliários. Nesse mês de dezembro, por exemplo, da quantia que eu coloquei mais em ações do que em fundos imobiliários, para diminuir essa diferença, certo? No Tesouro Direto era para ter 10%, tem 7%. Na renda fixa, que é o quanto que está guardado aqui, lá na caixinha do Nubank, era para ter 10%. Tem 12. Essa porcentagem ela vai se ajustando mensalmente de acordo com quanto mais dinheiro você colocar. Essas porcentagens 40, 40, 10, 10 é em cima desse valor aqui, ó, 1.418,30. Se eu vou botar mais R$200 aqui, mais R$100, vai ficar 1.500, esses 40, 40, 10, 10 vai ser em cima dos 1.500. Então, esses valores eles vão se ajustando. É simples, é só isso. Então, por exemplo, vou mostrar para vocês aqui as minhas ações. Já tenho ações da Petrobras, do Banco do Brasil, da Vale. E aí a gente vai analisando os setores, é importante que você anote tudo. Depois eu vou fazer um outro vídeo, para não ficar muito longo esse. Eu vou mostrar para vocês uma tabelinha, um programa que eu tô fazendo que mostra todas as porcentagens que eu tenho, os setores das ações para você ter um método de alocação. Lembra do vídeo passado, o método de alocação? Do BEST, lá do Barsi, né? Os setores de banco, eletricidade, saneamento, daí tudo a gente vai montando aos poucos, certo? A quantidade de ativos também é importante. Então, a gente vai fazendo isso. E aí, ó, preço médio que eu comentei para vocês é isso daqui. Vou mostrar um exemplo aqui em fundos imobiliários, que é melhor. Em fundos imobiliários, ó, se a gente olhar aqui todas as cotas que eu tenho 10 desse MXRF11, que é um fundo de papel. Eu tenho uma cota que tem 14 do GARI 11, que é um fundo de tijolo. Lembra? De fundos de papéis e fundos de tijolo. Fundo de tijolo é o prédio, é o fixo. Fundo de papel é o crédito, né? É a dívida, é o empréstimo. Então, eu tenho... Olha quanto é esse fundo aqui de tijolo, ó. R$9,01. E, ao mesmo tempo, um de tijolo lá em cima de R$160, HGLG. São bons ativos que eles vão dando lucros ao longo dos meses, né? Ao longo dos anos. São empresas grandes. Então, ó, se eu tenho esse ativo bem aqui, ó, o RPR11, ele está em queda. Eu comprei ele, tá aqui, ó, preço médio. Eu comprei ele a R$ 33,88. Ele já tá com R$ 31,50. O que é que significa isso? Que ele tá mais barato do que o que eu comprei. Ou seja, ele caiu. A porcentagem caiu. É aqui que as pessoas se desesperam. Ah, agora ele tá valendo menos, R$ 31,00. Significa então que eu tô perdendo dinheiro. Eu perdi R$2. É isso, você perdeu R$2. Porém, você só vai perder esses R$2 se você vender. E mesmo assim, quando tem ativos negativos na Bolsa de Valores, você tá vendo aqui que a minha rentabilidade tá tudo no verdinho, tá bonitinho. Porque a gente vai diminuindo. Apesar de que agora é fácil tá tudo no verde. Porque a Selic tá alta. Teve um aumento na Bolsa de Valores, porque lá nos Estados Unidos teve uma queda na Bolsa de Valores de lá. A galera da renda fixa começou a injetar dinheiro na Bolsa de Valores e aí, galera de fora investe no Brasil também. Muitas compras da renda variável daqui no Brasil fez a Bolsa disparar. Então, a maioria das carteiras hoje em dia tá tudo no verdinho, certo? Mas você vê aqui que mesmo tendo essas rentabilidades, eu tenho coisas negativas aqui, ó. Por exemplo, a Klabin. Klabin, eu comprei ela a R$ 3,64, é pouco dinheiro, gente, isso aqui. E ela está sendo vendida agora a R$ 3,55. Quando está em baixa, é que é a oportunidade de eu comprar. Se eu tivesse dinheiro hoje, eu compraria o quê? Klabin, e eu ia lá nas ações aqui dos fundos imobiliários e compraria o RPR11. Ah, a maioria aqui está em alta, então eu não vou comprar, certo? Vou juntar. Ah, tem umas aqui que eu quero investir, mesmo que aumente o preço médio, porque se você compra
Eu comprei a R$ 9,01 o Gari 11 aqui, por exemplo. E agora ele está sendo vendido a R$ 9,24. Aumentou aqui 23 centavos. Se eu comprar ele com esse preço, o meu preço médio aqui vai aumentar, né? Preço médio, média aritmética comum. Soma tudo e divide pela quantidade. Então, o meu preço aqui vai aumentar. Se no mês que vem eu comprar o meu Gari 11 a 23 centavos, né, a 9,23, quando ele aparecer na minha carteira, vai aparecer, se ele tiver baixado, por exemplo, ali para 15, vai aparecer que o meu valor diminuiu. Então, eu vou ter um rendimento aqui negativo. E é simples, é só isso. A gente vai comprando quando está em baixa, juntando quando está em alta. Se você tem uma quantidade de aporte boa, vai botar um pouquinho em cada, mesmo que esteja em alta. Comprar em alta também é bom. Alta, entre aspas. O negócio subiu R$5, 6, 10, R$20, não é tão bom. Mas se subir um pouquinho ali, você sabe que mesmo aumentando o seu preço médio, vai dar certo, então é show. E é só isso, meu povo. Então, o balanceamento da carteira é só isso. Você já sabe direitinho como é que funciona, você já entendeu todo o processo e eu espero do fundo do meu coração que você acompanhe, né, essa série, essa série do zero ao iniciante, que você aprenda, que você bote em prática o conhecimento que você obteve. E até a próxima série, né? Tô pensando já aqui em outros vídeos e a gente não vai se despedir tão cedo, não. Quem acompanhar vai ficar comigo aí até um bom tempo, né? Então, um abraço pra todo mundo e valeu!